sejam todos bem-vindos. Eu costumava dizer a nossa sala virtual, mas depois de ouvir a mãe Anastácia dizer a nossa igreja, então sejam todos bem-vindos à nossa igreja, ok? Este é um lugar onde nós nos estamos preparando por 21 dias, estamos nos preparando espiritualmente para uma semana especial que vai acontecer do dia 24 ao dia 1 de maio. Mas veja, nem estamos a conseguir perceber se estamos a nos preparar para uma semana especial, porque estes 21 dias estão a ser super, mas muito mesmo especiais. Temos sido ricamente abençoados e acreditamos que Deus continuará a abençoar cada um de nós. Se você só se está a juntar hoje ou acabou de se juntar ontem, lembra que você não perdeu muito. Tudo que você vai ouvir daqui para frente é exatamente o que Deus preparou para você. Acreditamos que você virá a ser inspirado por Deus e de lhe fazer lembrar que nós estamos orando por 5 pessoas, então virá a ser inspirado por Deus para escolher 5 amigos. Por favor, escolha 5 amigos e ora por estas pessoas. Ligue para elas, faça um contato qualquer, torne essas pessoas especiais durante esses 21 dias. Fale para elas que, se por acaso tiverem alguma preocupação, você está disposto a orar por elas, a interceder. E acredita que, no final do dia, Deus irá olhar para o teu compromisso, irá olhar pelas pessoas em quem você intercedeu, irá atender de forma especial a sua oração de acordo à sua vontade. Então, permita-nos, por favor, apresentar-lhe diante do Senhor e pedir que Deus venha lhe usar como instrumento. Amém. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos céus, Senhor, obrigado porque és bom para conosco. Hoje, Senhor, nós queremos compreender, nós queremos ter a percepção clara de que estás do nosso lado. Utilize, Senhor, o Mano Cláudio, toca nos seus lábios, toca em seus neurônios, que ele venha a ser um instrumento para que nos venha a abrir os olhos, nos venha a abrir a mente, nos venha a abrir os ouvidos. Senhor, derrama o teu Santo Espírito na vida deste homem que o Senhor escolheu. Derrama o mesmo Espírito que trabalha em nossos corações, de forma que quando ele dizer amém, possamos sentir o chamado teu e possamos ter coragem de dizer, eu vou ao seu encontro, estou cá pronto a servir, estou cá pronto a fazer a diferença e lhe louvar, lhe honrar numa dimensão completamente diferente. Senhor, que o mundo, quando olhar para nós, não venha perceber do nosso passado, mas que eles venham compreender que alguém lavou-nos com seu sangue, alguém transformou-nos, alguém nos remiu e que nós venhamos ter a convicção de viver uma vida nova em Cristo. Abençoa-nos com sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então eu agradeço a Deus por ter me protegido ao longo do dia e também por ter a oportunidade de estar aqui na presença dos irmãos. É sempre um prazer, apesar de ser também uma responsabilidade muito grande falar para o santo povo de Deus. Não é fácil, mas nós sabemos que Deus nos vai conduzir. E, tal como o pastor disse, sejam todos bem-vindos ao nosso programa e que saiamos daqui com a certeza de que Deus é poderoso, de que Deus nos quer fazer homens e mulheres vitoriosas. Corria o ano de 2017 e eu estava naquela luta se permanecesse em Luanda ou se permanecia em Luanda, ou então se tinha que seguir a família que já se encontrava em Lisboa. E naquelas lutas, ouvi Deus a dizer que ao invés de tu saíres em junho de 2018, como é o teu plano, tu vais sair em dezembro de 2017. Eu disse, meu Deus, ainda tenho tantas coisas para fazer por cá, como é que eu saio agora em 2017, Senhor? Como é que eu vou arranjar tudo aquilo que eu tinha preconizado para 2018? É agora e você tem que sair.
Eu não disse nada à esposa, nem aos filhos. Fui lutando com Deus, tentando adiar a viagem, mas já não deu mais. Peguei em mim como se estivesse a fazer uma viagem de rotina, mas afinal era a viagem definitiva. Eu estava aí para ficar junto da família. Cheguei e as condições não eram as melhores. Meus irmãos, dificuldades, lutas, disse ao Senhor. O mesmo Deus que me tirou de Luanda em dezembro de 2017 vai ser o Deus que tem que me sustentar aqui. Começamos a luta por emprego. O primeiro que apareceu em janeiro de 2018, meus irmãos, é de bater de porta em porta para vender serviços de telefonia móvel. E eu tinha pouca experiência e acredito que não tenho muito jeito para isso. Foi o primeiro dia, no segundo já não fui. Eu disse, olha, esposa, vais-me desculpar, mas eu não nasci para isso. Amanhã não vou. Nem eu, nem ela estávamos a trabalhar. O tempo foi passando, irmãos, e de repente aparece a solução de eu trabalhar numa empresa de construção civil. Imaginem, um homem do escritório ir para a construção civil. Isso é agora que o Senhor está mesmo a me testar. Fui para lá sem saber exatamente o que eu estava à espera. Vi, irmãos, a vida na construção civil não é fácil. Eu não sei se você alguma vez já experimentou, mas é difícil. Eu vi, porque trabalhei apenas um dia. Eu trabalhava e orava, Senhor, eu preciso de um emprego digno. Não é isso que eu estou à espera. O Senhor não pode me tirar de Luanda, dentro de um escritório, para me pôr a trabalhar aqui. Eu respeito todas as profissões, Senhor, mas o Senhor precisa de em mim honrar o teu nome. Irmãos, não demorou muito. Naquele mesmo dia, o telefone tocou. Eu não sabia se atendia ou não, era o primeiro dia. Eu pensei nos meus filhos, no ganha-pão. Eu disse ao Senhor, eu vou ter que sair, eu tenho que atender. Saí, atendi, eu disse, alô, é o senhor Cláudio Durão? Eu disse, sou eu. O senhor tem uma entrevista amanhã, aqui na Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, porque alguém deu o seu contato e nós precisamos de ter o senhor aqui amanhã. Graças a Deus, as coisas parecem que vão melhorar. Fui para lá, na entrevista disse que não trabalhava o sábado, isso mais e tal. Disseram, não há problema, o senhor vai ter o sábado livre, mas trabalha o domingo. Eu disse, nem mais. Então, o senhor ouviu a minha prece. Lá comecei a trabalhar, fiquei um ano. Saí, disse, senhor, nós precisamos de fazer aqui um acordo. Eu preciso de um emprego onde, quando chegar a crise, eu tenha o emprego garantido. O senhor disse, não tem problema. De repente, irmãos, depois de um ano, meti a carta de demissão porque fui admitido a trabalhar no maior hospital de Portugal, o Hospital de Santa Maria. Eu estava lá. Eu fiquei tão contente, irmãos. 15 dias depois, recebi uma carta a dizer que eu estava despedido. Imaginem a minha frustração, o meu desespero. Como é que é possível? Logo agora que as coisas estavam a correr bem, Senhor. Como é que eu faço da minha vida? Irmãos, eu fiquei muito, mas muito desapontado. A minha crença em Deus, se estava em 100, eu acho que ficou a 20. Comecei a pensar, comecei a meditar. Senão, eu também não posso esmorecer. Eu vou sair à luta. Fui à luta, irmãos. Construção civil, de novo. Dessa vez, sabe o que é que eu fazia? Os irmãos estão a ver quando os arquitetos, os engenheiros colocam esses ferros ali em cima do teto, que é para passar os cabos de internet e os cabos de eletricidade. O meu trabalho era limpar aquilo. Todos os dias, trabalhei ali 18 dias, irmãos. Eu andava frustrado. 18 dias a limpar aquilo.
de manhã e à tarde. Eu só dizia, meu Deus, eu preciso de emprego, mas isso aqui o Senhor me está a preparar para algo melhor. Era difícil. Muitas vezes eu feria os dedos, porque aquilo corta. Então tinha que ter cuidado. Fiquei ali 18 dias. Disse, Senhor, agora aqui nós precisamos de falar outra vez. Eu preciso que o Senhor me arranje um emprego digno. Isso Deus está a mendigar. Não posso, Senhor. Um emprego digno. Meus irmãos, eu a trabalhar, eu tinha um encarregado que era muito desonesto. Mas mesmo assim, Deus usou este homem para me mostrar que havia um emprego à minha espera. Nós a conversar, a meio da conversa, sabem o que é que ele diz? Olha, sabes, a minha irmã trabalha no Hospital do Mar, e o Hospital do Mar é uma filial do Hospital da Luz. Eles estão a precisar de auxiliares. Eu trabalhei como auxiliar na Santa Casa e no Hospital de Santa Maria. Disse, meu Deus, vou pôr o currículo. Cheguei a casa, irmãos, meti o currículo. No dia seguinte, eu a trabalhar ali na construção civil, ligam para mim. Bom dia, o seu Cláudio Durão. Sim, sim, aqui é a enfermeira-chefe. O senhor está disponível em ter uma entrevista amanhã? Disse, sim, estou disponível, estou disponível. Estou a trabalhar, mas estou disponível. Fui para lá, fiquei aprovado. Meus irmãos, nunca trabalhei num hospital com tanto luxo como o Hospital da Luz. Meus irmãos, aquilo parece um hotel. Os doentes têm alta, não querem sair. Senhor, obrigado. Estás a ouvir as minhas orações. E eu achava, irmãos, que aquilo era tudo. Mas afinal o Senhor tinha algo melhor para mim. Nas minhas pesquisas por emprego, eu a lutar com o Senhor em oração, o Senhor disse, olha, agora chega. Basta de ser auxiliar. Agora você vai regressar naquilo em que você já trabalhou há 17 anos. Você vai voltar a ser administrativo. Mas aqui em Portugal, onde não há emprego, as pessoas dizem que não há emprego. Você vai voltar a ser administrativo. Irmãos, concorri, concurso público. Passei a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta. Na quinta disseram, o senhor está empregado. No Centro Hospitalar Lisboa Central. Fui colocado agora, irmãos, desde o ano passado, no Hospital Curri Cabral. Estou lá como administrativo. Glória! A luta não estava ainda ganha, irmãos. O melhor ainda está para vir. Naquilo, eu entro para substituir uma colega que estava de baixa. 3 meses depois diz, olha, a colega que estás a substituir já está a voltar. Nós não sabemos onde é que tu vais ficar, porque essa colega é a responsável aqui da nossa área. Disse, meu Deus, de novo? Está bem. Manos, oração. 3 meses depois, a colega estava para voltar. 1 semana antes, a administradora hospitalar apareceu e disse, Cláudio, bom dia, na presença de todas as colegas. Tu não estás aqui a substituir ninguém, mas eu pensei, o meu contrato diz que eu estou a substituir a colega, mas não disse. E a chefe, a administradora, continuou, tu não estás a substituir ninguém. Tu agora vais continuar aqui até eu decidir. E a colega que estava aqui, que era responsável, vai para um outro hospital. Disse, meu Deus, eu não estava à espera disso. Eu disse, mas chefe, eu vou ficar aqui? Sim, tu vais ficar aqui. E quem te vai proteger aqui nessa empresa sou eu. Disse, não, Deus é poderoso. Eu não posso acreditar nisso. Irmãos, e assim aconteceu. As pessoas até hoje não acreditam que eu estou ali a trabalhar. Há angolanos que entram, olham para mim e dizem, mas quem é aquele senhor? É nosso colega, é administrativo.
altamente competente. Uau! Meu Deus. Deus, irmãos, quer fazer grandes coisas em nós. Nós é que não estamos atentos. Deus quer derramar o seu espírito em nós, mas nós estamos a dormir. Nós precisamos de acreditar nesse Deus. E é contando as nossas experiências que os irmãos vão perceber aquilo que Deus faz na nossa vida. Por isso é que eu digo, irmãos, se o Evangelho não fizer diferença em nosso trato, não conseguiremos convencer as pessoas de que vale a pena ser cristão. O Evangelho tem que fazer diferença, irmão, na minha vida, na tua vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado. E eu gostaria de convidar os irmãos a lermos o livro de Juízes, que é o assunto do nosso estudo desta noite. Juízes, capítulo 6, versículo 16, diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu o que comigo falas. Rogo-te, dizia Gideão, que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e ponha perante ti, E disse: Eu esperarei até que voltes. Então preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do orvalho e lhe apresentou. Então, irmãos, aqui nós vemos Gideão a preparar o altar para fazer um sacrifício ao Senhor. Depois de ele compreender que Deus tinha falado com ele por intermédio do anjo, ele então prepara um sacrifício. E o próprio Deus aparece e queima o sacrifício que Gideão tinha preparado. E não era tudo, irmãos. Gideão precisava de ter a certeza que era Deus que falava com ele. E ele fez outras tentativas, outros testes, para ver se Deus realmente estava com ele. O primeiro foi de saber que realmente Deus está comigo. Capítulo 6, versículo 16. O segundo, ele afirmou por sinais. Ele disse assim: antes da primeira missão de Gideão, Deus lhe deu um sinal impressionante, irmãos. O anjo do Senhor causou subir fogo para consumir a oferta de Gideão. Enquanto, irmãos, as pessoas faziam ofertas ao Senhor todos os dias, era muito raro o próprio Deus mandar fogo para consumir a oferta. Irmãos, estão a ver a diferença? Quando nós somos fiéis a Deus, antes da sua segunda missão, Gideão recebeu mais 3 sinais. Deus deixou o orvalho molhar numa porção de lã, sem molhar o quê? A terra. Sem molhar a terra, é impressionante. Depois Deus fez o contrário, molhou a terra e o orvalho não estava molhado. E na noite seguinte, ele fez o contrário, como eu já disse, deixando a lã seca no meio da terra molhada. E meus irmãos, nas vésperas da batalha, Deus permitiu que Gideão ouvisse uma conversa entre 2 soldados medianitas, confirmando a sua vitória iminente. Mas vale a pena nós confiarmos em Deus. Vale a pena nós estarmos do lado de Deus, tal como fez Gideão. Deus confirmou a sua presença através das promessas cumpridas, principalmente no livramento do povo pela mão de Gideão. E as demonstrações do poder de Deus foram tão evidentes que Gideão ficou convertido. E antes de avançarmos, irmãos, eu gostaria
de fazer algumas perguntas aos irmãos que aqui estão. E eu gostaria que vocês respondessem sinceramente a essas perguntas. Que tipo de poder estamos à procura aqui? Que tipo de poder você está à espera nesses 21 dias? E eu, para esclarecer, diria assim: em que tipo de poder estamos interessados, irmãos? O que nos causaria maior impressão? Um milagre ou palavras que fortalecem a nossa fé? O que é que te causaria, irmãos? Eu gostaria de ver as vossas respostas ali no chat. O que é que vos causaria mais impressão? Um milagre ou palavras que fortalecem a nossa fé? O que é que você diria? Prefere o milagre ou as palavras que fortalecem a nossa fé? Estamos mais inclinados a vir à igreja quando sabemos que o milagre será realizado ali ou quando o evangelho será pregado? O que é que os irmãos me dizem? Estamos mais inclinados a vir à igreja quando sabemos que o milagre será realizado ou quando o evangelho será pregado? Deixem-me dizer, irmãos, Deus determinou que o homem seja salvo pela loucura da pregação. Deus, irmãos, determinou que nós fôssemos salvos pela loucura da pregação. E isso encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. E nós, com estas palavras, irmãos, não pretendemos depreciar os milagres de maneira nenhuma. Mas o contemplar os milagres não fortalece a minha nem a sua fé. Mesmo numa realidade invisível, não. Os milagres não aumentam a nossa fé. Mas hoje nós temos cristãos que vivem à base dos milagres. Se não acontece um milagre, ele não acredita. Se os milagres, irmãos, aumentassem a nossa fé, o povo de Israel jamais teria desobedecido. Os irmãos conseguem imaginar o que é nós, como humanos, atravessarmos o Mar Vermelho em terra firme? Os irmãos já pararam para pensar nisso? O mar a se abrir, a se dividir em dois, água de um lado, água do outro, o anjo do Senhor conduzindo o povo, mais de 1 milhão de pessoas a passarem em terra firme. Os irmãos conseguem acreditar nisso? Um verdadeiro milagre, irmãos. Mas acham que a fé do povo aumentou? De maneira nenhuma. Sabem quantos é que entraram na terra prometida? Josué e Caleb. Todo mundo morreu, irmãos. Salvo a nova geração. Os milagres não aumentam a nossa fé, meus irmãos. Não vale a pena nós ficarmos à espera de grandes milagres. Vamos buscar conforto e poder na palavra de Deus, irmãos. Porque com a palavra de Deus em nosso coração, nós conseguiremos fazer grandes milagres na nossa vida. Os irmãos sabem por que nós continuamos esses cristãos raquíticos, que não crescemos, apesar de estarmos há 10, 20, 30 anos na igreja? Porque nós não conhecemos Deus, nem o poder que esse Deus tem. Não conhecemos, irmãos. Porque o dia que nós conhecermos verdadeiramente quem é Deus, a nossa vida vai mudar de uma forma que nós nem vamos compreender, irmãos. Por isso é que, todavia, irmãos, as palavras podem fazer isso, podem transformar a nossa vida. Em particular, as palavras da Bíblia. As próprias palavras que o Espírito Santo ensina são capazes de nutrir a nossa fé. Quando a palavra de Deus é mesclada com a fé, os homens recebem o poder para vencer as decepções, as desilusões, as tristezas deste mundo. Quando esta palavra que vem da Bíblia é misturada com a fé, ela consegue, irmãos, bloquear tudo aquilo que de mal
o mundo nos oferece. Na verdade, os homens, eu, a irmã e o irmão, nós precisamos de chegar ao ponto de receber o amor à verdade para que sejamos salvos. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Não vale a pena nós pensarmos que com um milagre a nossa vida vai melhorar. Não vai. Porque Deus normalmente opera milagres, irmãos, onde existem corações duros, corações endurecidos, e que para eles serem transformados precisam de uma manifestação sobrenatural de Deus para poder então amolecer o seu coração. Se vocês repararem na história bíblica, sempre que Deus realizou um milagre é porque tinha o objetivo de salvar alguém. E é assim que Deus age na nossa vida. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Esses milagres só acontecem quando Deus quer, não quando o ser humano quer, irmãos. E nós precisamos de acreditar nisso. E há um outro aspecto da vida de Gedeão que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Juízes, capítulo 6, versículo 34. E é fundamental para a nossa compreensão do texto desta noite. Diz que Juízes, capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gedeão, o qual tocou a buzina, e os abezeritas se ajuntaram após ele. Sabe, irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus age na nossa vida de tal forma que nós somos revestidos do seu poder. Esse poder que Deus nos quer dar, mas nós estamos muito agarrados ainda às coisas deste mundo. E Ele não nos consegue oferecer este poder, irmãos. Nós precisamos de, urgentemente, fazermos aqui uma reviravolta na nossa vida espiritual para que este poder possa estar dentro de nós, irmãos. Porque, sabem, não é fácil confiarmos em Deus no meio do nosso fracasso. Talvez nós já estejamos a fracassar há muitos anos, irmãos. Há 4, 5, 6, 7 anos. E não é fácil, no meio do nosso fracasso, apesar de sermos cristãos, nós confiarmos em Deus. Por isso é que Gedeão, mesmo sendo o menor na tribo de Manassés, mesmo vindo de uma das famílias mais pobres de Israel, Deus, ainda assim, tocou na vida deste homem para ser não só o libertador, mas para se tornar um juiz em Israel. Porque Deus fez de um homem medroso para que se tornasse num valente nas mãos de Deus. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu tinha preparado para esta noite. Esta é a mensagem que eu gostaria que os irmãos fixassem, que pudessem compreender, que pudessem estudar, porque eu a princípio não disse, mas o tema desta noite é: eu, Deus, estou contigo. E acreditem, irmãos, Deus está conosco. E como todas as noites eu termino com a mesma reflexão, eu vou terminar com esta mesma reflexão. E aumentando mais um detalhe. Sabe, irmãos, Gedeão deixou Deus escolher os 300. Sabem por quê? Porque Deus não falha. E mais do que isso, Gedeão sabia que um soldado escolhido errado, um soldado escolhido erradamente, meus irmãos, é um inimigo infiltrado. Os irmãos estão a perceber? E dou-vos uma luz maior. Jesus tinha 70 discípulos. Dos 70 irmãos, escolheu 12. Dos 12, separou 3. Dos 3, amava mais um. Cuidado com quem você partilha a tua vida. Cuidado se não estás a partilhar a vida com um infiltrado. Não estão a perceber?
Porque o infiltrado vive conosco, convive conosco, conhece a nossa vida. Por isso é que Gedeão deixou Deus escolher quem? Os 300. Porque eram quantos? 32.000. Mas isso nós vamos aprofundar lá mais para frente. Que Deus, que é bom, nos possa abençoar, irmãos. E oxalá que esta palavra tenha feito sentido na sua vida. Para mim é uma oração. E seja a vontade do nosso Deus. Amém? Amém. Amém, amém, irmão Cláudio. Muito obrigado pela mensagem e que Deus continue lhe abençoando na exposição da sua palavra. Sentimos-nos tocados e confiantes de que o Senhor está conosco, e o que nos dá essa certeza é que não fomos nós que criamos esta ilusão, não. Foi o próprio Deus, de acordo à sua explanação, o próprio Deus disse-nos de forma clara: eu, Deus, estou com você. Então, nós vamos nos apropriar dessa palavra pela fé, e isso com certeza irá fazer diferença em nossas vidas. Vamos terminar ouvindo uma oração especial a ser feita pela nossa amiga Amélia Quintas Pedro. Eu só não sei se falho no último nome. Amiga Amélia Quintas. Sim. Pedro, não é? Sim, Amélia Quintas Pedro. Que bom. Obrigado mesmo. Ok, por favor. Tá bem. Oremos assim. Continuando na tua presença, Senhor Jesus. Obrigada porque mais uma vez, esta noite, o seu filho foi usado pelo poder do Santo Espírito. Obrigada, Senhor, porque nada mais do que senão testemunharmos aquilo quem somos, aquilo que vivemos e as bênçãos que Cristo tem mostrado, tem apresentado nas nossas vidas. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque esta noite, através destas palavras, sentimos, Senhor, os nossos ânimos mais renovados. Obrigada, Senhor, continue a estar conosco. Continue a dar força e coragem para que a cada noite possamos estar aqui até terminar os 21 dias de oração, Senhor. Venha estar conosco. Venha, Pai eterno, nos duplicar o poder do Santo Espírito. Esteja conosco. E queremos que a cada dia que passa possamos ser pessoas diferentes. Ajuda-nos, Senhor. Por amor do teu santo nome, venha conduzir-nos, Senhor. E que até amanhã o Senhor ainda esteja conosco. Continue a usar os teus filhos. E deixe que também eles deixem-se ser usados, Senhor. Por amor do teu nome. E que tudo isso seja para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos porque temos a plena certeza que o Senhor não é um Deus surdo, não é um Deus mudo, mas é aquele que ouve, é aquele que está sempre conosco, é aquele que nos acompanha dia e noite, como se fôssemos os únicos neste planeta Terra. Obrigada, Senhor, por isso. Acompanha-nos e dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito Amém. obrigado mesmo pela oração. E, mais uma vez, Mano Cláudio, muito obrigado pela mensagem que tocou nossos corações. Acreditamos que foi usado por Jesus e que Deus continue lhe abençoando grandemente. Amém. Assim, a sua família. E olha, quando nos comprometemos com Deus, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Amém. Obrigado pela chamada de atenção e agradecer a todos pela presença. Eu dizia no princípio, cada um de vós está a honrar a Deus com a sua presença.
E acredita que nós, deve ser o sentimento pessoal que cada um de nós tem sentido a essa altura, de que a presença do meu querido amigo, da minha querida irmã, tem sido e continuará a ser uma bênção para esta igreja que não mais é uma sala virtual apenas, mas é uma igreja, porque é neste lugar que nós sentimos a presença de Deus, é nesse lugar onde nós abandonamos tudo e só queremos ouvir Deus falar. Então, seja ricamente abençoado pela presença de Deus e gostava de dar uma palavrinha, não sei se o Mano Cláudio tem uma palavra a dizer antes de terminarmos com a sessão hoje. Não, agradecermos a Deus pela sua manifestação poderosa neste lugar. E eu muitas vezes sinto que há mensagens que Deus preparou para este tempo, porque nós na igreja, eu pessoalmente não teria condições de fazer. Primeiro, para ser escalado já ia ser um problema. O segundo é que não sei se teria coragem de falar tantas verdades como nós dizemos aqui. E depois é a censura. Então, nós louvamos a Deus por isso e que o Espírito Santo nos possa usar como tem usado até aqui. Certo. É só um detalhezinho para os nossos irmãos. Estávamos a falar ao longo da noite ontem, à tarde e amanhã de hoje, e vimos que raramente, se não tivéssemos essa altura ao Zoom, teríamos uma igreja aberta durante 2 horas todos os dias. E isso só prova de que os membros que se fazem presentes estão comprometidos e são dedicados. Acreditem, meus irmãos, eu me sinto feliz por fazer parte de uma equipa, de um grupo de irmãos, independentemente de qual igreja venha a ser, católico, pentecostal, adventista, batista, metodista, não importa de onde você vem, o facto de saber que você está comprometido com Deus, acredita que isso anima-me, mexe comigo e a mim é uma chamada de atenção e me faz compreender que, olha, na realidade não importa muito para qual igreja eu vou, mas para qual céu eu estou me preparando para ir. Isso é o que vai fazer realmente a diferença em nossas vidas. Isso é verdade, pastor. Eu costumo dizer que a meta do cristão é ir para o céu, mas a meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. Amém por isso. Certo, e nós não podemos pensar que Deus, eu digo isso muitas vezes, não podemos pensar que Deus vem salvar uma igreja. Não, meus irmãos, Deus vem salvar um povo que está comprometido com a sua palavra, um povo que vive da palavra, um povo que prega da palavra que ele vive. Esse povo que Deus está à procura. Por isso é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Quais? Amém. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E esses estão na igreja católica, estão na igreja metodista, na igreja pentecostal. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vocês são bem-vindos aqui. Vocês fazem parte de mim, vocês fazem parte de nós. Não se sintam excluídos. Sabe, a graça de Deus é para os excluídos. Amém. A graça de Deus é mesmo para nós. Nós que a sociedade nos rejeita. Nós que alguns cristãos acham que devemos ser todos adventistas, porque senão não serve. Não, não é isso, irmãos. Nós só precisamos de ser cristãos e viver de acordo com a palavra. Se fizermos isso, o Espírito de Deus vai fazer o resto em nossa vida. Certo, certo. Mano Cláudio, deixa só que eu diga mais uma palavrinha só. É impressionante quando Paulo diz que, olha, eu saí para Damasco a fim de perseguir aqueles que são do caminho. Exatamente. Eu saí para perseguir aqueles que são do caminho. E ele se refere ao caminho como Jesus, porque é Jesus que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos deixar que o próprio Jesus venha imprimir em nossos corações a verdade que ele deseja. Venha tornar claro qual é o caminho que ele deseja nos guiar. E pela Sagrada Escritura nós vamos ouvir que o Espírito foi enviado por Deus para nos dirigir em toda a verdade.
Que Deus abençoe a todos. Nos dê uma noite feliz e que Ele venha enviar o anjo do Senhor para acampar-se ao nosso redor. Boa noite a todos. Amém.